Então, nós vamos dar agora início à segunda parte do nosso encontro. O Andrei Moreira, então, vai fazer agora esse segundo momento. Estamos avisando também aos nossos queridos amigos internautas. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Enquanto as pessoas acabam de chegar aí e se acomodar, algumas pessoas me perguntaram sobre essa camiseta que eu estou vestindo, que é da Fraternidade Sem Fronteiras. E que ONG é esta? Eu já tive a oportunidade de apresentar essa ONG aqui no SEMA, das outras vezes que eu aqui estive. E esta é uma ONG que está profundamente no meu coração. É uma ONG brasileira que hoje cuida e acolhe 15 mil crianças órfãs nas aldeias de Moçambique, na África, em Madagascar. Também apoia trabalhos no Senegal, de amparo a crianças de rua, a refugiados venezuelanos no norte do Brasil, na cidade de Boa Vista, em Roraima, e a crianças com microcefalia no Nordeste brasileiro, na cidade de Campina Grande. Em breve, várias outras iniciativas aqui no Brasil e também no exterior. Também apoia amparo a trabalho com crianças carentes em Campo Grande, com a música, amparo a moradores de rua na cidade de Campo Grande, também no Mato Grosso do Sul. Então, é uma ONG que eu trabalho há quase 5 anos. Hoje sou um dos diretores. Temos um trabalho bastante amplo, voluntariado em todos os sentidos, também voluntariado lá na África. Vamos à África com frequência, estou indo para lá agora, inclusive, dia 2, em mais uma caravana da saúde, que é a caravana que eu coordeno. E eu convido sempre as pessoas a conhecerem esse trabalho, que é sustentado. Aliás, muitos aqui, eu acredito, já são padrinhos dessa ONG, né? Que com apenas R$50 mensais nós mudamos a realidade de uma criança na África. Então, é muito pouco dinheiro para nós e é muito transformação na vida deles que é possível com esse trabalho. E, inclusive, nós lançamos recentemente um CD chamado Cantos pela Paz, com as músicas que as mulheres moçambicanas cantam nas aldeias, as mulheres e as jovens. Muito lindo, é como eles nos recebem, como eles cantam. Está lá disponível, a renda é 100% da ONG, também a venda de camisetas é 100% da ONG, e a de sacolinhas, né, que levam a ONG, são sacolinhas bem práticas. E tem lá também, junto dos livros disponíveis para quem quiser conhecer, o folder da ONG, tanto o folder para se tornar padrinho, quanto o folder para conhecer as atividades. Também as pessoas que nos acompanham de casa podem acessar o site fraternidadesemfronteiras.org.br, fraternidadesemfronteiras.org.br, e conhecer as várias atividades. Trabalho muito sério, muito legítimo, muito honesto, e exatamente por isso merecedor de toda a nossa atenção, né? Muito bem. E eu acho que eu estou ficando velho porque eu já estou esquecendo dos meus livros. E eu esqueci de falar para vocês 2 livros muito queridos que eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer seminário aqui no SEMA, que é o Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e o Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal. Em um eu falo da orientação sexual, em outro eu falo da identidade de gênero, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazer esse seminário aqui. Muito bem. Então, dando continuidade, nós vamos falar daquilo que nos conecta à nossa força nessa encarnação e aquilo que nos coloca aptos a uma relação de amor a 2 mais profunda e mais legítima. Bert Hellinger é um filósofo, um educador, um terapeuta alemão que desenvolveu a perspectiva sistêmica muito aprofundadamente. E o Bert tem uma trajetória muito significativa. Ele fez várias formações, psicanálise, terapia primal, terapia breve. Ele fez representações familiares, culturas familiares, de várias maneiras, até chegar nisso que a gente hoje conhece com o nome de constelações familiares, que é uma abordagem sistêmica que permite que nós acessemos os vínculos que nós estabelecemos com as nossas famílias, como que nós reproduzimos ou como que nós rompemos com os padrões familiares, os vínculos de amor que nos levam aos emaranhamentos em que a gente fica preso ou aos fluxos de vida que nos levam adiante. E
E o trabalho do Bert foi tão significativo que ele percebeu duas questões que eu gostaria de trazer para nós hoje, que são muito reveladoras. A primeira é que ele percebeu que o amor em uma família, ele segue um fluxo. E ele descreveu aquilo que ele chamou de ordens do amor. Ordens do amor é a sequência que nós vivenciamos o amor na nossa relação familiar. Então, embora na perspectiva imortalista espírita nós nos entendamos como espíritos reencarnados e imortais, já tendo vivido, inclusive, inúmeros vínculos sistêmicos ao longo das muitas encarnações, quando nós encarnamos, nós estabelecemos um vínculo de profundidade que é determinante para aquela encarnação. Esse vínculo não é ao acaso, esse vínculo não se dá fortuitamente, nem é um vínculo superficial. É um vínculo muito profundo, com amplas repercussões. Quando um filho chega em um sistema, ele não apenas recebe a herança biológica de inúmeras gerações no seu corpo. Ele também se vincula afetivamente aos membros daquele sistema, independentemente de ser um espírito com afinidade ou não àquele sistema. E isso foi demonstrado por Bert praticamente nos trabalhos de constelação, e isso foi muito revelador e muito transformador. Da mesma forma que nós ganhamos um corpo num sistema, nós ganhamos um movimento dentro do sistema. Isso significa que só é possível que a gente encarne e tenha aquela realidade ali como filho, porque antes inúmeros vieram e fizeram o que foi necessário para que a vida passasse adiante naquele sistema. Da mesma forma que o último edifício do andar de um prédio não pode ser construído desconsiderando-se os andares que o precedem, e ele se vincula a toda a estrutura, também um filho, quando chega no sistema, se vincula a todo aquele conjunto de realizações que foram feitas antes naquela trajetória. Não se vincula de forma a ser responsável por aquilo, se vincula de forma afetiva, em vínculos de amor. Mas esses vínculos podem ser vínculos que prendem ou vínculos que libertam. Vínculos que levam a repetições ou a padrões originais e novos. Vínculos que impulsionam para as realizações ou vínculos que aprisionam a pessoa. E foi exatamente essa descrição que foi uma contribuição muito significativa da constelação familiar. Então, Bert percebeu que nós seguimos uma ordem de amor no sistema. O Bert não tem uma perspectiva reencarnatória, necessariamente, mas a filosofia da constelação, com todo o seu conhecimento sistêmico, ela pode ser muito bem compreendida, não à luz da reencarnação, porque não necessita da gente analisar à luz da reencarnação, mas à luz desse fenômeno que é a encarnação, e que é tão grandioso quanto a reencarnação. Então, qual é a sequência de amor que nós vivemos dentro de um sistema e que tem um impacto para nós na nossa vida, não só de casal, mas prática? Primeiro, nós existimos graças ao amor de um casal, graças à realidade de um casal. Porque houve um casal, houve um filho. Não importa se esse casal durou 100 anos, se esse casal durou um dia, se ele durou uma noite, de qual natureza que ele foi. Um filho é a continuidade de um casal. Então, o primeiro movimento nosso do amor é tomar o amor dos nossos pais como um casal. Tomar em constelação familiar significa respeitar profundamente no nosso coração. Não julgar, não criticar, mas tomar a força e a essência. É como mergulhar a raiz para beber da força que ali contém. Acontece que muitas vezes a gente se mete a julgar o relacionamento dos nossos pais, a julgar o relacionamento de casal deles, a julgar a história deles, a julgar o destino deles, a julgar o que eles viveram. E quanto mais a gente julga, mais emaranhado a gente fica. Quanto mais a gente julga, mais a gente repete. Mais a gente se prende nos movimentos de repetição da vida ou na tentativa de fazer diferente com um efeito semelhante, que geralmente tenta um caminho completamente diverso e gera um efeito, às vezes, até pior do que aquele que é criticado antes. O que importa para o filho é, graças àquele casal, o filho existe. O que é que a gente deve a quem nos fez existir nessa encarnação?
gratidão e respeito. O destino dos nossos pais pertence a eles. A realidade de casal é deles. Nisso o filho não mete bedelho. O filho só mete bedelho quando se permite a arrogância. E a arrogância é aquele movimento de que a gente sabe mais do que os nossos pais. De que a gente pode julgá-los, de que a gente pode criticá-los, de que a gente pode dizer o que eles deviam ter feito, não deviam ter feito, o que eles fizeram de bom, de ruim. Ora, só quem caminhou nos sapatos deles conhece o que é que custou a eles. Graças a eles, nós existimos. Então, o primeiro movimento da vida é tomar o amor dos nossos pais como um casal. Porque graças àquele casal nós existimos. O segundo é tomar o amor deles como pais. Afinal de contas, depois do casal, a gente veio. Planejado, não planejado, querido ou não querido, não é? Nós fomos aceitos. E ao ser aceitos, nós fomos amados. Porque ninguém vem à luz sem ter sido amado por aqueles que permitiram que viesse. Ao receber, então, a nós como filhos, eles nos deram seu nome. Eles nos acolheram como parte do seu sistema. E ali nós fomos recebidos como filhos. Então, o segundo movimento é tomar o amor dos nossos pais como pais. E tomar o amor dos pais é se conectar ao amor do jeito que eles têm para dar. Não o amor que eu queria ter recebido. Não o amor que eu gostaria que fosse disponibilizado. Não aquela história de pais que eu achava que eles deviam fazer. Cada um de nós reencarna nas condições exatas, nas circunstâncias necessárias, com os espíritos que precisa, que são os adequados e os certos para nós. Tem nada errado no nosso sistema. Nosso sistema está todo certo, inclusive com todas as suas faltas. Porque muitas vezes o que nós precisamos é exatamente aquele contexto de luta e de dificuldade inicial que vai permitir a gente o fogo transformador, que vai mover-nos na direção daquilo que nós precisamos. Então, tomar o amor dos pais é tomar a grandeza daquilo que eles deram e não a exigência daquilo que eles não puderam dar. E isso requer que a gente olhe para eles no coração com profundo reconhecimento por aquilo que foi ofertado. E o que de grandioso foi ofertado, de suficiente, de magno que nos foi dado? A vida. E a vida é tão grande, é tão infinita, é tão gigante, que ela coloca os nossos pais num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Cuidado com a arrogância espírita. A arrogância espírita é quando a gente usa qualquer argumento reencarnatório para diminuir o papel que os nossos pais tiveram nisso. Ah, se não fosse ele, seria outro. Ah, já ouvi muito espírita dizendo isso. Se não fosse ele, seriam outros. Ah, não, esses são só aqueles canais que eu vim. Ora, aquilo que a gente às vezes chama de só, com profundo desrespeito, são os eleitos de Deus adequados e certos para essa encarnação. São aqueles que representam Deus. Por que representam Deus? Porque são a fonte da vida material, da vida biológica na qual nós podemos estar. Então, qualquer movimento que nos leva a criticar e a julgar os nossos pais é profunda arrogância. Ah, André, eu tenho que perdoar o meu pai, eu tenho que perdoar a minha mãe. Tem não. Tem só que perder a arrogância de achar que você tem direito a ficar magoado. Ah, mas eu me feri na relação com eles. Isso é possível. Há muitas histórias que nos ferem, há muitas circunstâncias que nos ferem. No entanto, nós só começamos no direito de cobrar depois que a gente acaba de agradecer o que foi dado. Dá para terminar de agradecer a vida? Qual que é o valor de existir? Então, nós nos perdemos muitas vezes nesse movimento, não tomando o amor dos nossos pais, porque ficamos com as nossas feridas infantis ativas. Que a nossa criança interior tenha sido machucada numa falta de afeto, numa falta de cuidado, real ou imaginária nossa, numa situação de violência ou qualquer outra, isso é muito natural, porque isso acontece, todos nós somos marcados por essas circunstâncias, mas não somos definidos por elas.
Marcado significa elas nos tocam e elas nos afetam. No entanto, o que acontece quando nós chegamos na vida adulta? Na vida adulta, nós temos o direito, e mais do que o direito, o dever de caminhar na nossa autonomia afetiva. Quando nós fazemos 18 anos, nos é dado uma responsabilidade que é a do maior de idade. A lei nos pergunta se nós estamos prontos, nos pergunta se nós queremos, nos pergunta se nós já sabemos o suficiente para isso. Não, ela convencionou que com 18 anos você já teve tempo suficiente para ser alguém capaz de fazer suas escolhas e ser respeitado nas suas escolhas e, portanto, ter responsabilidade por elas, conhecendo o que é o certo e errado, o que é devido ou indevido para uma vida social, não é verdade? Acontece que existe também uns 18 anos emocionais. Mas os 18 anos emocionais não acontecem aos 18 anos. Para alguns acontece antes, para outros acontece, a grande maioria, muito depois. 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70. E tem gente com 80, 90 que ainda não fez 18. Porque 18 anos emocionais é quando a gente assume a nossa história como nossa. E assumir a nossa história como nossa requer que a gente desidealize da história perfeita que a gente acha que devia ter tido. Acolher a nossa história é aceitar a realidade como ela foi. É concordar com a realidade como ela pôde ser. Porque somente a partir da aceitação e da concordância eu posso trabalhar com a realidade. Enquanto eu fico na idealização do que deveria ter sido, do que eu acho que deveria ter sido, a gente fica nos e sis. E se mamãe tivesse feito desse jeito? E se papai tivesse sido assim? E se eu tivesse tido uma infância dessa maneira? E se eu tivesse sido filho do vizinho ao invés dos filhos dos meus pais? E a gente fica comparando e sempre nos e sis. Ora, o e se é infinito. Porque o e se é a nossa fantasia que nos faz desconsiderar e diminuir a grandeza da realidade que nós tivemos para sempre estar olhando para uma realidade idealizada. Não. Aquilo que nós vivemos é o certo para nós. E tem força com qualquer experiência. Quando nós aceitamos a realidade como ela é, quando nós concordamos com a realidade como ela é, então tudo vira uma força. Qualquer experiência. Porque então nós transformamos aquilo que foi em esgoto em adubo. A matéria-prima é a mesma. A diferença é que um contamina e o outro nutre. Enquanto a gente fica na fantasia de exigir que a realidade tivesse sido distante, a gente contamina a nossa vida com exigências. Enquanto a gente aceita a realidade como ela é, nós adubamos a realidade. E percebam que aceitar a realidade não significa aprová-la ou desaprová-la, porque a realidade não está submetida ao nosso julgamento. Aceitar é só concordar com a realidade como ela é. Isso é o que foi possível. Cada um fez aquilo que foi possível. Se mais não fez, ou se de outra forma não fez, ou porque não sabia dar, ou porque não tinha para dar, ou porque não estava pronto para dar, ou porque não estava sadio para dar, ou porque não tinha recebido e estava vazio, não podia ofertar, ou porque não quis pedagogicamente, tem muitas razões. Se a gente fica entrando na arrogância de julgar a realidade, a gente se dá o direito de analisar circunstâncias que nós não conhecemos os componentes totais. Então, quem é que sabe o que os nossos pais poderiam ou não poderiam? O que eles tinham capacidade ou não tinham? Só eles mesmos. E, às vezes, nem eles. Dependendo da caminhada do que fez de autoconhecimento. Não é? É muito bonito no livro Libertação, quando o Gúbio, acho que é Gúbio, está conversando com o Gregório, numa zona inferior. Gregório está obsediando Margarida, e o Gúbio, André Luiz vai lá com esse mentor, que eu não lembro se é o Gúbio, enfim, o mentor vira e fala assim, começa a conversar com o Gregório sobre aquela obsessão, e era uma obsessão de natureza espiritual, natureza amorosa, porque a Margarida tinha recusado o amor de Gregório, e Gregório estava no amor porneia, obsediando Margarida, querendo colocá-la enferma para que ela, na enfermidade dela e na vulnerabilidade, pedisse a ele amparo e se colocasse receptiva ao auxílio dele. Ou seja, amor porneia completo. Estava adoecendo Margarida para que ela se abrisse para receber alguma coisa dele que não era nada mais do que uma dominação.
o mentor começa a conversar, então, com o Gregório sobre aquela situação. O Gregório começa a narrar para ele aquele caso. E aí, de repente, o Gregório se sente acuado e diz para o mentor: por acaso julgas-me? E o mentor dá uma resposta para ele que é sublime. Ele diz: meu amigo, quem sou eu para julgar-te os passos? Somente se eu tivesse caminhado nos teus sapatos, poderia ajuizar sobre as tuas atitudes. Apenas olho para os efeitos. Olha que lindo isso. Quem sou eu para te analisar? Só você sabe o que você passou? Só você conhece o que é a sua dor afetiva? Eu não olho nem julgo o que você faz, só estou vendo que não está funcionando. Dessa maneira você se aprisiona, ela se aprisiona, e esse amor é um amor muito primitivo. Como dizia para ele: você está querendo ficar só no porné, eu tenho aqui um filia para te apresentar. Não precisa ser nem ágape, não, é filia. Não é? Então, nós não temos condições de julgar os nossos pais. Tomar o amor dos nossos pais é aceitar os pais que nós tivemos da forma que os tivemos. A aceitação produz uma grande força. É desenvolver gratidão no coração por aquilo que está cheio neles, e não crítica por aquilo que é vazio. Quando a gente olha para o que está cheio, a gente se enche. Quando a gente olha para o que está vazio, a gente se esvazia. Por que isso é importante para o tema de hoje? Porque quando a gente não faz esses dois movimentos iniciais de tomada do amor dos nossos pais como casal, dos nossos pais como pais, nós não nos capacitamos ao terceiro círculo do amor, que é a relação de casal. E depois a relação com o mundo. Então, a relação de casal, ela é um nível de troca que requer que nós estejamos enraizados na nossa força que nos compõe, nutridos daquele amor que verdadeiramente nos nutre o coração. Quando isso não acontece, quando nós mantemos arrogância no nosso coração, crítica, exigência, distanciamentos dentro de nós, nós vamos buscar na relação de casal aquilo que a relação não tem para dar. Nós vamos projetar na relação de casal necessidades da nossa criança interior que só podem ser preenchidas na relação com os nossos pais. E todas elas podem ser preenchidas, porque não depende se os nossos pais deram ou não deram, se tem para dar ou não tem para dar, se estão vivos ou mortos, presentes ou ausentes. Depende apenas da postura que nós olhamos para eles no coração. Nós podemos completar qualquer falta dentro de nós. Então, é justo que a criança tenha sentido uma falta? É. Mas os 18 anos emocionais é quando a gente pega a nossa criança no colo e diz para ela: está tudo certo nessa história. Tem problema nenhum que você reclame. Mas agora eu, que sou adulto, te dou aquilo que faltou. Se faltou carinho, eu te dou carinho. Se faltou afeto, eu te dou afeto. Se faltou cuidado, eu te dou cuidado. Se faltou palavras de incentivo, eu te dou palavras de incentivo. E não fico esperando que o papai e a mamãe venham fazer isso que não fizeram, ou que a relação de casal faça por mim aquilo que é meu dever fazer. Porque aquele que não acolhe a si mesmo, em vão é acolhido pelo outro. Cada um só pode amar-se ao outro e ser amado quando ama verdadeiramente a si mesmo. Então, que a nossa criança interior reclame não há problema, mas que ela fique no comando do adulto, então há uma dissonância. Que ela exista, nenhum problema, ela vai existir a vida inteira. Mas a gente precisa acolhê-la. E a gente vai acolhendo a vida inteira. Essa semana minha mãe comprou para ela uma boneca. E nós todos olhamos para aquilo, minha mãe super bem resolvida, adaptada, uma vida super bonita. Perguntamos: que boneca é essa, mãe? Ela disse: meu filho, quando era pequena era muito pobre. E eu sempre quis ter uma boneca dessa e nunca pude ter. Agora eu posso. E ela se deu uma boneca de presente. E acolheu a criança interior dela com carinho. Uma criança que olha para a mamãe, sabe que a mamãe fez o melhor que foi possível naquela pobreza para dar conta. Sobretudo quando ficou viúva com 6 filhos e educou-os todos sozinhos. O coração dela não reclama do não poder ter tido. Mas agora, o coração dela pediu que ela completasse em algum nível aquilo. E ela se deu uma boneca de presente. Nós fazemos isso com a nossa criança interior. Nós olhamos para ela e falamos: o que você precisa? Eu preciso de cuidado. Então, vamos cuidar de você. Porque alto amor não é um resultado de algo. Alto amor é uma premissa.
é uma decisão. O alto amor é aquele movimento que nós olhamos no espelho e comprometemos-nos com a pessoa que nós vemos no espelho tão profundamente de ter uma relação de paz e de amorosidade com ela, independentemente das circunstâncias. Então, nós não perdemos tempo julgando a nossa criança interior. Nós acolhemos a nossa criança e damos a ela aquilo que ela precisa, para que outro possa nos ter inteiros. Quando isso não é feito, nós ficamos cobrando que o companheiro ou a companheira acolha e faça pela nossa criança aquilo que nós não fazemos. Ora, se a nossa criança fica ativa na relação de casal, essa deixa de ser uma relação de casal e vira uma relação parental. E então, na relação parental, algo se perde. Porque entre pais e filhos, não há desejo. Entre pais e filhos, não há erotismo. Entre pais e filhos, muitas vezes não tem nem respeito, dependendo da nossa relação com os pais. Então, 18 anos é quando a gente acolhe a nossa história como ela é. A aceitação é o grande tesouro da vida. Está tudo certo como foi. Deixa eu ver agora o que eu faço com isso. Se eu acolho a minha história e a mim mesmo como pude ser, as pessoas como puderam ser, o que agora eu vejo que é o tesouro que tem aí nessa experiência para eu utilizar? Porque junto das faltas tem também tesouros. Toda ostra dura esconde pérola no seu interior. Mas para isso é preciso que a gente ultrapasse a dureza. E veja o tesouro que se oculta no interior de uma experiência de falta, de dificuldade, de dor, não é? Então, aquele que não toma o amor dos pais como pais, não se coloca apto a uma relação plena de casal. E muitas vezes vai buscar na relação algo que está impossível da relação ofertar. A exigência fica absurda dentro da relação de casal. Porque a verdadeira queixa dentro do coração não é aquela da relação. Há pessoas que têm ótimas relações de casal, que têm pessoas verdadeiramente interessadas em fazer ali um amor-filia, mas que sobrecarrega aquela relação com queixas, lamentações e exigências cada vez mais intensas. Por quê? Porque quem está lamentando é a criança interior. E não há amor suficiente de casal que possa nutrir aquele amor que só as raízes podem dar. Mas se a pessoa se recusa a nutrir as suas próprias raízes do amor que é possível, então vai exigir do outro algo que o outro não tem para dar. Exige, por exemplo, amor incondicional. É possível ter amor incondicional na relação de casal? Sim ou não? Sim ou não? Vocês vejam as nossas idealizações, né? Nós temos momentos de experiência de amor incondicional. Ninguém nutre um amor incondicional na relação de casal. Porque se nutrir um amor incondicional na relação de casal, transcende a relação. Relação de casal é troca. O que rege a relação de casal é equilíbrio nas trocas, entre o dar e o receber. E claro, entre o dar e o receber, há muitos momentos que a gente renuncia, que a gente aguarda, que a gente tem paciência. Mas fica sem receber continuamente para ver. Quanto tempo dura esse amor incondicional? Não é? Porque o amor da relação de casal é absolutamente condicionado. Condicionado ao quê? A uma nutrição que haja ali. Que a gente esteja dando e obtendo aquilo que a gente precisa para a vida. Porque, afinal de contas, é uma relação de troca. Qual é o único relacionamento onde a gente experiencia amor incondicional mais intensamente ou mais duradouramente? Com pais e filhos. É na relação com os nossos pais que nós experimentamos inicialmente esse amor. Independente de qual tenha sido a nossa história com eles. Então, amor incondicional a gente só tem com os pais. Confiança plena. Tem confiança plena na relação de casal? Sim ou não? Confiança na relação de casal, gente, é igual fritar peixe. Um olho no peixe, outro no gato. O tempo todo. A gente chega a um nível de confiança e de entrega que é suficiente, que a relação flui leve. Mas é sempre bom uma dosinha de desconfiança. Porque você não conhece nem a você mesmo. Há sempre uma parte sua que você oculta do outro. Há sempre uma parte do outro que o outro oculta
de você. Por quê? Porque quer? Porque está te enganando? Não, porque nem o outro conhece, às vezes, aquela parte dele. E há sempre um nível de individualidade que a gente mantém para nós. Afinal de contas, dentro de uma relação de casal, 1 mais 1 é igual a quanto? Numa relação de casal, 1 mais 1 não pode ser 1. Porque senão alguém domina e alguém é negado a sua individualidade. Também não pode ser 2, porque ficam 2 desconectados. Relação de casal, 1 mais 1 é no mínimo 3. É aquela imagem dos anéis superpostos. Uma individualidade, outra individualidade e uma interseção, que é a relação de casal. Que pode ser maior ou menor de acordo com a afinidade do casal, mas não pode nunca negar a individualidade. É preciso respeitar a individualidade do outro. Então, há sempre individualidade na relação de casal. É preciso ter espaços individuais, é preciso ter atitudes e coisas que possam ser individuais. Não é? Porque isso é um direito inalienável de toda criatura como ser existencial. Se a individualidade é negada ou desrespeitada, aquela relação perece. Porque então ali não tem respiro, não tem espaço para que você seja si mesmo. Sabe aqueles casais que não fazem nada se os dois não estiverem juntos? Não vai a lugar nenhum se o outro não for? Então, uma pessoa começa a sufocar aquilo que quer, aquilo que gostaria, porque a outra pessoa tem obrigatoriamente que estar junto em todas as atividades. Precisa ter individualidade. É ótimo que o casal tenha alegria de estar ao máximo junto. Mas tem momentos em que um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, em que um quer cultivar uma coisa do masculino, outro quer cultivar uma coisa do feminino, seja qualquer que for, não é? Tem que ter espaço para a individualidade. Tem que ter respeito à individualidade. Então, relação de casal, a confiança é construída na medida em que as individualidades vão sendo respeitadas e na medida em que nós vamos sentindo-nos confortáveis para construir com o outro uma relação de troca que é tão fluida e tão sustentável que a gente não precisa nem ficar vigiando, nem desconfiando, nem xeretando o celular, nem checando o e-mail, nem fazendo nada, que são aquelas coisas que a gente faz na fase da paixão. Porque na fase da paixão você futuca em tudo. Não é? Por quê? Porque na fase da paixão é amor porneia. Então você quer consumir, você quer ver todas as evidências de que o outro não esteja te enganando, ou que esteja disponível para você, ou que não esteja sendo consumido por outro. É o amor porneia que faz a gente mexer no celular dos outros. Entrar no e-mail, abrir carteira, checar o carro, cheirar a roupa. Vocês estão rindo por quê? Ninguém faz isso no SEMA, né? Só tem espírito sublimado aqui. Na fase do amor porneia, quando ele está ativo, a gente faz tudo isso. Mas a fase de respeito é aquela em que vai construindo uma relação de confiança tão fluida, em que isso não é necessário, porque então filia passa a ser mais impactante e mais importante do que porneia. E aí a dignidade de cada um passa a ser respeitada. E aí você percebe que se o outro não fica fiel dentro de um relacionamento, ele não está infiel a você. Ele está infiel a si mesmo. E se o outro engana alguém dentro de um relacionamento, não está enganando ao outro, está enganando ao próprio projeto de felicidade que fez para si. Porque se engana, vive apenas amor porneia e ainda não sabe o que é a alegria de viver uma intimidade de respeito no amor a dois. Consequentemente, aprisiona a si mesmo na âncora que estabelece das relações que ficam rodando em círculo. Às vezes com conquistas grandes em outras áreas de intelectualidade, de ciência, de conhecimento, sem poder alçar voos a planos maiores, porque fica ali ancorado numa experiência de autodesrespeito, colocando o prazer porneia acima das outras satisfações que o amor filia e o amor ágape podem proporcionar e que é conquista no processo evolutivo. Então, a confiança vai construindo à medida que nós vamos amadurecendo intimidade. Vamos nos dando a conhecer e conhecendo. Qual é o único relacionamento onde tem confiança plena? Pais e filhos. Os pais, quando nos botam no mundo, o que eles fazem? Confiam plenamente que nós vamos dar conta. Confiam plenamente de que eles vão fazer o que for necessário
para nos ajudar a dar conta. Também confiam que se eles não derem conta, nós vamos conseguir superar e passar por cima daquilo, assim como eles também passaram por cima dos vazios que está na sua própria vida. Confiança, assim, dessa natureza, só na relação com os pais. Então, a gente projeta na relação de casal muita coisa que a relação de casal não tem para dar. A relação de casal é sustentada no equilíbrio. Equilíbrio entre o dar, o receber e o tomar. Olha o verbo tomar aí de novo. Dar é ativo, receber é passivo. E tomar é ativo. E tomar não é tomar força, não. Tomar é se conectar para receber e ajudar que o outro dê. Quando o outro, por exemplo, tem dificuldades de dar. O enunciado da lei de equilíbrio que foi a segunda percepção significativa do Bert, né? Além dele perceber as ordens do amor, ele percebeu as leis sistêmicas que atuam nos relacionamentos afetivos. Hoje a gente não tem tempo para falar de todas elas, vamos nos ater ao equilíbrio, que é a mais significativa para o relacionamento de casal. No equilíbrio, o enunciado a saúde dos relacionamentos se mantém dinamicamente equilibrado entre o dar e o receber. Então, lembra daquelas balanças de prato antiga? Como é que elas ficavam equilibradas? Se a gente colocava 1 quilo de farinha de um lado e um peso de 1 quilo de outro lado, como é que a gente sabia que aquela balança estava equilibrada? Ela ficava paradinha? Não. Ela ficava oscilando no mesmo nível. Ela começava a oscilar assim, de repente ela passava a oscilar no mesmo nível, a gente sabia que ela estava equilibrada. Se ela oscilasse para baixo ou para cima, ela ainda estava com pesos diferentes, não era assim? Por que essa imagem é importante? Não parada, não estática. Porque o equilíbrio ele é dinâmico. O equilíbrio ele é assim, aquele movimento do infinito. No dar e no receber. É um fluxo de vida em que nós damos e o outro retribui. E fica nesse movimento contínuo. Nós damos, geramos uma pressão no outro para retribuir, o outro nos dá um pouquinho mais do que recebeu, gera uma pressão para que a gente retribua, e assim vai. Nós damos numa área, a outra pessoa dá em outra, a gente se complementa e fica sempre se nutrindo no prazer e na alegria de trocar, de nos complementar e de sermos 1 mais 1 muito maiores do que 2. Porque quanto mais trocamos nesse equilíbrio dinâmico, mais amplos ficamos. A união de um casal é muito mais do que a união de 2. Ela se torna algo muito maior. E esse casal olha junto para um objetivo comum. E isso move o casal nas trocas e na retroalimentação na direção desse objetivo. Mas o que acontece, por exemplo, se eu, de um lado, colocar um peso de 1 quilo, do outro um peso de 40 quilos? O que vai acontecer com esse lado mais pesado? Vai descer. E esse lado mais leve? Vai subir. Então, quando há um desequilíbrio entre o dar e o receber na relação de casal, o casal se afasta. Mas não apenas se afasta. Esse movimento é brusco ou é leve? Brusco. Então, o movimento é assim, Deixa eu tentar fazer aqui de uma maneira que ninguém se fira. Porque o movimento é assim, Então, não só há um afastamento, como há o quê? Aquele lado que recebe mais ou que dá menos, sofre uma pressão para sair do relacionamento. E sai. Muito frequentemente sai. E aí, na hora que sai, o que fica aquela pessoa que deu muito? Mas eu dava tudo, eu fazia tudo para essa pessoa, eu estava ali dia e noite, eu era dedicada, não faltava nada, estava ali fazendo tudo. Exatamente, fazer tudo pelo outro, sem deixar que o outro retribua. Ocupar todos os lugares, sem deixar que o outro tenha espaço, é desrespeitar o outro, é tratar o outro como criança. Essa relação se torna parental e o outro se comporta como criança. Também receber sem dar de volta e querer que o outro nos dê continuamente sem equilibrar e dar de nós mesmos é também nos comportar como crianças e desequilibrar este relacionamento. Então, respeito na relação de casal é quando nós deixamos a outra pessoa equilibrar. Mas não é respeito quando nós exigimos que a outra pessoa equilibre do jeito que a gente quer receber. Porque isso é amor porneia. O outro não pode dar do jeito que a gente quer exatamente. O outro só pode dar do jeito que tem para dar. Então, pertence ao amor que você apenas dê na medida que o outro possa equilibrar.
Pertence também ao respeito e ao amor que você perceba aquilo que o outro tem para dar e que possa dar. Pertence também ao amor que você equilibre e dê de si mesmo naquilo que você tem para dar, de acordo com aquilo que recebe. E claro, a gente sempre dá um pouquinho mais para gerar uma pressão de retribuição e um outro movimento. Porque você deixando sempre um contingentezinho a mais, você gera um movimento do fluxo contínuo. Mas quando você dá, sem que deixar que o outro retribua, ou quando você recebe, sem retribuir, então essa relação deixa de ser relação de casal e se desequilibra numa relação parental. Imagina que uma pessoa goste muito de você, mas ela gosta tanto de você, que ela resolve fazer um jantar para você. Ela fala assim, eu quero te dar uma noite muito feliz, muito agradável, porque eu gosto muito de você. Você tem tanto prazer em conviver com aquela pessoa, estar com aquela pessoa, que você se alegra com aquele jantar. É verdadeiramente um presente para o seu coração, porque aquela relação é uma relação boa. Aí a pessoa fala que vai fazer então esse jantar para você. O que é a primeira coisa que você pergunta para essa pessoa? Se você for educado. O que você quer que leve? Não é? Ou posso levar alguma coisa? Por que a gente faz essa pergunta? Porque à medida que nós vamos receber algo, a gente sente imediatamente uma pressão para retribuir. Se a gente for adulto. As crianças não fazem essa pergunta. Então, nós sentimos uma pressão para retribuir. Essa pessoa fala para nós, não, traga você. Muita alegria em te receber. Você chega lá com uma mão banana? Não, você chega lá com o quê? Com uma flor, um bombom, um vinho, o que quer que for do seu gosto, da pessoa, e que manifeste que você tem apreço por aquela pessoa. Não é assim? Muito bem. Aí a pessoa abre a porta, vê você com uma flor, com um vinho ou com uma sobremesa na mão. Aí ela olha para você e fala, não, ó, com esse vinho, com essa sobremesa, com essa flor, você não entra não. Falei com você que não era para trazer nada. Pelo amor de Deus, você está achando que vai faltar no meu jantar? Você está achando que eu não organizo o jantar decentemente? Você está achando que vai ter... O que você pensa a meu respeito? Como que a pessoa se sente ao ser recebida dessa maneira? Desrespeitada, desvalorizada, constrangida, não é verdade? Num relacionamento de casal, quando a gente não deixa que o outro oferte aquilo que tem para dar, a gente constrange o outro, tratando-o como um indigno. Mas então você recebeu aquela pessoa com carinho e recebeu aquilo que era dela com gentileza. Ela ficou feliz que ela pôde ofertar a você algo no momento que você também estava ofertando algo para ela. E ela entra. Aí você quer tanto fazer aquela pessoa feliz que você resolveu que você não ia fazer só um prato principal que ela gosta. Você ia fazer 10 pratos principais que ela adora. Porque você sabe que ela gosta de lasanha, mas gosta também de tropeiro, gosta também de uma feijoada, gosta de uma salada marroquina. Aí a pessoa olha para aquilo tudo, o que ela sente? Imediatamente ela sente um desconforto, porque ela percebe que ali está sendo ofertado algo muito superior ao que ela pode consumir, ao que ela pode suportar. Num relacionamento afetivo, quando nós damos mais do que o outro pode receber, nós violentamos o outro. Nós invadimos o outro. E damos em excesso, fazendo com que haja uma sobrecarga naquele relacionamento. Mas aí a pessoa quer tanto ser agradada por você e também agradar-te, que ela começa a comer seu jantar. Ela prova o primeiro, está maravilhoso. Ela prova o segundo, está bom. Ela prova o terceiro, está gostoso. Ela prova o quarto e, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com isso? No quinto, ela já quer que você vire as costas para ver onde que ela vai jogar fora aquela comida para você achar que ela comeu. Então, o relacionamento começa a ficar num jogo de esconde-esconde. Porque ela não tem a coragem de afrontar a sua oferta excessiva e começa, então, a criar com você subterfúgios defensivos. No relacionamento onde nós damos demais, a pessoa passa a fazer um teatro conosco. Para não enfrentar o desconforto de dizer que aquilo tudo que você está ofertando é muito mais do que ela pode suportar. E é muito mais do que ela dignamente pode retribuir. Mas aquela pessoa está relacionando com o mineiro. Então, não só o mineiro vai querer que coma dos 10 pratos, como depois que repita os 10 pratos. Porque você não comer na casa de um mineiro é ofensa mortal. Não repetir é muita falta de educação. Não é? Então,
Depois de você tentar comer as 10 coisas, você vai ter que repetir. Depois de você tentar repetir, tem as 5 sobremesas principais. Depois tem um cafezinho mineiro com rapadura. Não é? Então isso fica o quê? Excessivo. Aquele jantar que era para ser um espaço de prazer, alegria e contentamento, vira o quê? Vira uma tortura, vira um sofrimento, vira uma angústia, vira uma agonia. Muitos casais terminam gostando um do outro apenas porque não equilibram o dar e o receber. E não equilibram porque ficam dando excessivamente numa carência, porque não nutrem as suas raízes no amor dos pais, ou porque ficam exigindo excessivamente do outro, sem nutrir igualmente as suas raízes no amor da sua fonte. Relação de casal é equilíbrio entre o dar e o receber. Precisamos estar atentos a isso. Senão o relacionamento dança sem que haja verdadeiro problema de relação entre o casal. Pertence ao respeito que nós tratemos o outro com dignidade e que o outro nos trate com dignidade. Por isso eu falo sempre para as mulheres, sobretudo as mulheres modernas, eu falo, finja necessidade. Deixa o homem ter espaço. Não faz tudo. Você dá conta de fazer tudo, mas não precisa ficar nessa obsessão de mostrar que você dá conta. Porque o homem precisa também ter espaço. Igualmente o homem com a mulher. Se nós não deixamos que o outro tenha espaço, nós tratamos o outro como incompetente, como incapaz, como inadequado ou como não necessário, desnecessário. E aí, numa relação onde alguém não é necessário, não é importante, não é valorizado, aí essa pessoa não pode ficar, ela não é digna. E às vezes ela vai embora, mesmo querendo ficar. Ela é lançada fora. Há uma pressão. Que pressão é essa? Ela começa a tentar para outras pessoas que estão fora do relacionamento. Ela começa a buscar, não é? Um dia eu li um livro de uma filósofa chamada Bruna Sufistinha. E ela contava as experiências dela como garota de programa. E eu fiquei interessadíssimo em ler qual era o ponto de vista da garota de programa sobre os programas. E realmente tem coisas muito interessantes no livro. E uma das coisas que ela dizia era: muitos homens me procuravam apenas para sentir-se valorizados. Porque em casa, alguns deles tratavam as mulheres como se fossem peças de bibelô, que eles adoravam e colocavam num lugar de sacralidade e que não transitava pelo amor eros e porneia, ficava apenas ali no ágape idealizado, naquela mulher santificada que tem que ficar sempre na renúncia, no sacrifício e no cuidado de família, e vinham aqui procurar o eros e a porneia na relação com ela, ou porque não eram valorizados, não se sentiam valorizados dentro da relação de casal e buscavam valor numa pessoa paga que fingia que eles eram valorizados e então, pelo menos ali naquela relação descompromissada, sentia algum valor irreal, porém, que alimentava a eles de alguma maneira. Relação de casal, nós precisamos cultivar todos os amores. Nós precisamos ser amantes que ofertem algo porneia para o outro. Que se deem na relação de troca de tal maneira que haja verdadeiramente troca. Quando o casal, por exemplo, se nega à comunhão sexual, falta algo fundamental naquela relação de casal. E muitos casais vão se perdendo e abrindo uma brecha enorme ali. Se você utiliza, por exemplo, o seu ideal de espiritualidade como desculpa para isso, você auto-boicota o seu relacionamento. Não, hoje não pode porque hoje tem mediúnica. Não, hoje não pode porque eu vou dar passe. Não, hoje não pode porque é reunião pública. Não, hoje não pode porque eu vou no centro. Haja paciência da pessoa que esteja com você para tolerar tamanho ágape. Sem nenhum eros e nenhum porneia. Não é? Precisamos ser amantes. Precisamos amar a pessoa que esteja conosco a ponto de estar inteiros em todos os amores com ela. A pessoa precisa vivenciar com você todos os níveis de troca. Porque a intimidade envolve um relacionamento sexual que seja maduro, que seja honesto, que seja verdadeiro e que vá aprofundando a intimidade das trocas. Se a pessoa precisa ir fora de casa para buscar as fantasias sexuais e não pode viver dentro da relação de casal, então ela vai criar um abismo dentro da própria relação. É na relação a dois que a gente realiza as fantasias sadias que houverem no casal. Não as fantasias perversas, as sadias.
não é? Por quê? Porque o fantasiar é da natureza humana. Então, o amor eros e porné tem que estar ali dentro daquele relacionamento, se dando em troca, para não criar um desequilíbrio na relação em que você está disponível somente em parte, somente fragmentado para o outro ou o outro para você. Claro que há uma fase da vida em que não há mais necessidade do pornéia, mais necessidade do amor erótico daquela forma. O casal já está, às vezes, num nível de intimidade, de comunhão ou de integração tão profunda que aquilo vai diminuindo a intensidade, a necessidade da comunhão daquela forma, transformando em outras naturezas de trocas. Está tudo bem. Esse é um amor equilibrado quando isso se dá com naturalidade. Mas quando isso é imposto a uma outra pessoa, porque um quer e o outro não quer, aí não funciona. Não é? E esse é um dos conflitos entre o masculino e o feminino, né? Muitas vezes os homens entram no consultório em determinada época da vida e falam: doutor, me dá, pelo amor de Deus, aquela pílulazinha que me ajude. Aí depois entra a esposa e fala: doutor, pelo amor de Deus, não dá não. Já estou custando aguentar no normal. Se o senhor der, vai ser um tormento para a relação. E aí a gente fica entre a cruz e a espada. Por quê? Porque as mudanças de vida, mas falta diálogo entre o casal para conversar, falta, às vezes, dificuldade da própria pessoa de aceitar suas fases da vida, seus próprios processos, não é? Então, claro que esse equilíbrio na relação de casal ele não é algo fácil. Ele requer diálogo, concessões, renúncia, ele requer que uma hora a gente ceda, outra hora o outro ceda, que a gente tenha paciência com o outro, mas é aí que está a beleza do amor-filia, e é aí que o ágape pode ser experimentado. Porque quanto mais nós exercitamos na arte de respeitar o vazio do outro, a dificuldade do outro, de ser algo cheio que fortaleça o outro para lidar com seu vazio, de ser para nós mesmos a outra pessoa algo cheio que nos ajude a enfrentar os nossos vazios, é aí que o amor, na expressão filia, na expressão ágape, pode desabrochar. É aí que o amor pode ser promovido. É aí que nós temos a experiência de uma intimidade mais profunda. Então, meus amigos, espero que essas pinceladas possam ajudar-nos a refletir. Espero que nós possamos viver esse Dia dos Namorados de uma forma mais plena. Que a gente possa se dar de presente ao outro, como presença, com menos celular e mais olho no olho, com menos coisas prontas e mais gestos espontâneos, com menos exigências e mais gratidão. Porque muitas vezes nós nos perdemos por fazer listas de vazio, sem fazer listas de gratidão. Aquela pessoa que você ama, sabe tudo que você admira nela? Conhece aquilo que enche o seu coração? Porque a gente é rápido em falar daquilo que o outro não faz ou falta, e tardio em dizer para aquela pessoa aquilo que admira e enche o coração. Faça desse Dia dos Namorados um preito de gratidão à vida. Experimente uma outra natureza de comunhão. Experimente olhar para aquela pessoa com gratidão por aquilo que ela já deu conta, por aquilo que foi possível. Experimente olhar para si mesmo também agradecendo a você aquilo que você já deu conta. Experimente ter paciência com aquilo que não está resolvido no seu coração. Experimente ser um pouco mais paciente com aquilo que não está resolvido no coração do outro. Experimentem olhar de admiração para admiração. Porque quando a gente resgata a chama daqueles primeiros momentos em que a fantasia da paixão nos ensinava a admirar o outro, nós muitas vezes sopramos a brasa que estava querendo apagar, permitindo que o fogo vivo do amor-filia reacenda naquele relacionamento que às vezes estava esfriando. Então eu falo sempre para as pessoas, quando um relacionamento está esfriando, eu pergunto: vocês sabem por que a galinha cisca? A galinha cisca porque precisa de pedrinhas para a moela. Porque a moela é o órgão digestivo que necessita de pequenas pedrinhas. E não basta quaisquer pedrinhas. Precisam ser pedrinhas com bordas cortantes. Como que a galinha sabe quais são as pedrinhas adequadas com bordas cortantes para ela? Não é se machucando. Porque ela não precisa machucar, ainda mais com aquela grossura de pele que tem no pé. A galinha sabe que as pedrinhas são adequadas porque as pedrinhas com bordas cortantes brilham ao sol. E porque as pedrinhas brilham, a galinha se sente atraída e as escolhe. Quando um casal está enfrentando uma crise, quando um casal está se distanciando, nós não criticamos. A gente brilha
para o outro. E porque a gente brilha com o que tem para dar, com o que tem para ofertar, o outro se sente naturalmente atraído. E então, de brilho para brilho, a gente pode se fortalecer para enfrentar os vazios. E aquele amor que resulta do melhor de cada um pode ser fortaleza para a relação e para as vidas individuais e nos ajuda a seguir na direção das nossas metas, na vivência de um amor mais amplo, que cada vez mais conhece as expressões filia na sua grandeza, com toques de ágape, que é a cereja do bolo, que nos ensina aquilo que ainda é o vir a ser. Mas a grandeza das trocas no filia é tão maravilhosa que quanto mais humanos nós estamos, quanto mais reconhecemos a nossa pequenez e ajudamos o outro a também ser grandioso na própria pequenez, mais nós estabelecemos pontes. E quanto mais humanos somos, mais divinos nos tornamos. Que Jesus possa, pois, fortalecer a cada um de nós na vivência desse amor real, humano, imperfeito, comum e, portanto, divino. Muita gratidão por essa manhã. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de alma
chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar.